Você é mãe de um bebê pequeno e sente que não consegue ter constância na leitura da Bíblia? Hoje eu quero te contar como eu consegui ler Gênesis e Êxodo em 30 dias com a minha bebê de 9 meses. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e por aqui eu partilho sobre vida devocional, Bíblia, livros, organização, maternidade, feminilidade. Então, se você gosta desses assuntos, continua nesse vídeo porque com certeza esse canal é para você. A verdade é que quando a gente vira mãe, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Muita coisa acontece, as coisas mudam drasticamente e a gente fica mesmo muito sem tempo. Além de todas as coisas que mudam no nosso dia a dia, também tem o fato do cansaço físico. É inegável que a gente fica muito mais cansada depois que o bebê nasce e o nosso tempo, consequentemente, fica muito mais curto. E pelo tempo ficar muito mais curto e a canseira muito maior, a gente acaba deixando muitas coisas de lado. Principalmente a leitura. E a leitura bíblica, então, nem se fale. Mas eu tenho entendido que as disciplinas espirituais, apesar do nome disciplinas, elas têm um papel fundamental, importante, muito importante na vida das mães. Porque esse momento em que a gente está praticando as nossas disciplinas espirituais, aqui eu vou falar com vocês sobre a leitura bíblica, é um momento de descanso. A gente pensa que não muitas vezes, porque é um momento que a gente precisa estar ali concentrada, lendo, e pensa que é mais uma tarefa, é mais uma coisa para encher minha cabeça. Mas acredite, é um momento de descanso. E não só as mães, para todo mundo, de modo geral, o momento das disciplinas, que a gente para fazer as nossas disciplinas espirituais, o momento que a gente para ler a nossa Bíblia, é um momento de descanso. É um momento em que a gente pode se conectar intencionalmente com Deus. É um momento que a gente para e fala: Senhor, esse momento aqui é seu, é um momento em que eu tirei para estar aqui, fazendo a minha vida devocional ao Senhor, e a gente recebe nosso descanso. Só que muitas vezes a gente acha, principalmente na parte de leitura bíblica, a gente acha que a gente precisa ter o tempo perfeito para fazer isso. A gente acha que a gente precisa estar sentada lá no campo, no alto das montanhas, com o nosso cafezinho na mão e com o nosso caderno e o nosso tablet, seja o que for, para fazer as nossas anotações. Extremo silêncio ou somente o som dos pássaros no céu, para que a gente consiga fazer a leitura bíblica. Eu pensava assim, então eu sempre queria esse momento perfeito para poder ler a Bíblia. Mas a verdade é que esse tempo perfeito, essa hora perfeita não existe. E quando a gente vira mãe, então, piorou. Daí que não existe mesmo. Então, eu coloquei na minha cabeça que, esse momento perfeito não existe, esse lugar perfeito não existe. O mundo ideal é diferente do mundo real. Então, eu vou fazer como dá, do meu jeito. E vai dar certo. E foi isso que eu fiz. Eu estipulei uma meta do que eu queria pro ano e coloquei em prática. Outra coisa também que eu acabei desmistificando com essa minha intenção, com essa minha decisão, na verdade, foi de que eu não preciso estar no alto das montanhas com meu cafezinho na mão ou com meu chazinho na mão para poder ler e entender. Porque também a gente precisa entender o que a gente está lendo, né? Não adianta a gente só passar lá, fazer a leitura corrida e depois, o que eu li? Eu não sei o que eu li. Não adianta também, realmente daí a perda de tempo. E eu fiquei pasma quando eu terminei o livro de Gênesis, consequentemente também o livro de Êxodo, e a palavra estava guardada na minha memória. É claro, gente, não dá pra guardar 100%, todos os capítulos, mas assim, o contexto geral eu consegui, tanto que tem aqui no canal o resumo já de Gênesis, o resumo de Êxodo, se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição, nos cards, pra você dar uma olhada depois. E eu fiquei feliz, porque mesmo tendo a minha filha comigo nesse momento, vou contar pra vocês como foi que eu fiz, mesmo não sendo, essa hora ideal, esse momento ideal, esse lugar ideal, eu consegui atingir o objetivo, que era ler a palavra e entender a palavra. Então eu fiquei muito feliz com isso
e eu quero aqui compartilhar com vocês o que foi que eu fiz, como que eu fiz, o que funcionou aqui em casa para que isso fluísse. Eu queria um horário para que a gente pudesse ler a Bíblia juntas. É claro que não preciso dizer que ela ainda não lê, né? Mas eu queria, desde pequena, já incentivar ela na leitura, tanto na leitura bíblica quanto na leitura de modo geral. E uma coisa que eu acho importante também, além de incentivar, é a gente mostrar, é a gente dar o exemplo, porque na verdade é assim que as crianças aprendem. Elas aprendem muito mais vendo o que a gente faz do que simplesmente ouvindo a gente mandar elas fazer alguma coisa. Então eu queria um momento em que tivesse nós duas para eu poder encaixar isso na nossa rotina, para eu poder fazer essas coisas ao mesmo tempo que eu tô lendo a minha Bíblia com o objetivo de ler a Bíblia toda em 2026, também estar mostrando para ela que eu tô lendo a Bíblia e também fazer aquilo já ir entrando na cabeça dela. Porque por mais que ela não esteja entendendo agora, por mais que ela não tenha esse entendimento agora, as palavras já estão sendo cultivadas no coração e na mente dela, eu creio nisso. Então, esses eram os meus objetivos, na verdade. E o que melhor funcionou pra mim aqui em casa foi no horário da manhã. Então, o que a gente sempre faz aqui? Eu todo dia tomo café da manhã com ela, uma regra aqui em casa. E após o café da manhã é que eu faço essa leitura bíblica. Então, eu coloco ela na cadeirinha de alimentação dela, a gente toma um cafezinho da manhã. Assim que termina o café da manhã, mesmo lá na cadeirinha ainda, eu falo pra ela, meu amor, vamos ler agora a nossa Bíblia. Aí eu dou a Bíblia dela pra ela e pego a minha, continuo na mesa e começo a ler o que eu estipulei pra ler aquele dia. É claro que não é sempre que ela fica quietinha na cadeira de alimentação. É claro que às vezes ela faz uns chorinhos, às vezes ela fica batendo na mesa, às vezes ela fica ansiosa para querer sair da cadeira para ir brincar. Mas eu sempre tento manter a meta da leitura da manhã, que são os 3 capítulos que eu estipulei pro dia. Mas a gente sabe que o bebê tem dias e dias. Tem dias que ele realmente não quer ficar na cadeirinha, tem dias que o bebê tá mais agitado ou tá mais chateadinho. Então, mesmo nos dias que eu não conseguia ler os 3 capítulos de uma vez, eu lia o que dava e depois, nas sonecas dela, ou antes de eu ir dormir, eu terminava de ler o que restava. E assim eu consegui fazer, mas eu coloquei na minha cabeça que era uma coisa assim, sem pressão. Coloquei essa meta e coloquei, na verdade, também a questão da constância, porque a gente precisa ter constância em certas coisas para poder levar a nossa meta até o fim. Então, foi o que eu fiz. Eu mantive essa constância, mesmo que não desse para fazer os 3 capítulos juntos lá no mesmo momento, eu fazia os 3 capítulos no dia, no momento em que dava, quando ela tava, no dia que ela tava um pouco mais agitada ou que queria só ficar no colo, enfim, eu colocava o restante pra ir terminando ao longo dos dias. Até porque, gente, 3 capítulos por dia não é muita coisa. A gente acha que é, mas não é. Eu tô gravando a Bíblia, eu tô gravando os áudios e, assim, em Gênesis, pelo menos, cada capítulo dava em média 3, 4, no máximo 5 minutos. Então, assim, é uma coisa que em 10, 12 minutos no dia a gente consegue fazer. Então não é uma questão de, às vezes, não ter tempo. Eu sei, eu posso dizer hoje, com experiência, que a vida da mãe é corrida, realmente. Principalmente as mães que trabalham fora. Mas, assim, dá pra fazer. Se a gente colocar essa meta, se a gente falar, não, eu vou ter constância nisso, se realmente for aquilo que a gente deseja, né? É um conhecimento para nossa vida, além de também estar mais perto de Deus, estar mais conectada com Deus, é um tempo que vale a pena. É um pequeno tempo que a gente precisa tirar para fazer isso dar certo. Então já fica aqui minha dica para vocês. O segredo de tudo isso é realmente a constância. Coloca uma meta para você sem pressão, uma coisa que você vê que vai funcionar na sua rotina, que vai funcionar no seu dia a dia. E mantenha a constância porque vai dar certo. Em casa mesmo, teve dias bagunçados, teve dias mais corridos que o outro, teve dias da neném estar mais doentinha, mas mesmo assim eu segui firme e forte no meu objetivo e consegui terminar Gênesis e Êxodo somente em janeiro, nos primeiros 30 dias do ano. E fiquei muito feliz com isso.
com essa conquista, que realmente foi uma conquista pra mim. Então, mamãe, principalmente pra você que tá me assistindo, que é mamãe, queria deixar esse incentivo aqui pra você. Faz porque vai dar certo. O Senhor, ele se encontra com a gente na nossa realidade. Às vezes a gente fica olhando para a realidade de outras pessoas, para a vida de outras pessoas e pensa que na nossa não dá, porque olha como a gente vive, olha essa bagunça que tá aqui. Mas não, o Senhor se encontra com a gente na nossa realidade, do jeito que a nossa vida é, do jeito que a gente tá. Então leia, leia com seu bebê no colo, leia com barulho, leia às vezes com um choraminguinho, mas não desiste. Tenha a persistência e a constância. Se esse vídeo te encorajou, se você ficou feliz com esse vídeo e te deu um start assim, falando, nossa, realmente dá. 10 minutos, 12 minutos por dia não é muita coisa, vou fazer. Se você gostou, se eu te abençoei de alguma maneira, espero ter te abençoado de alguma maneira, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui para eu poder saber como que anda a sua leitura bíblica ou como que anda a sua leitura de modo geral, pra gente conversando. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham realmente gostado. Espero poder ter ajudado, abençoado de alguma maneira. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!